Boa tarde! Um feliz ano novo para todos vocês que estão nos assistindo. Entramos finalmente, né, Tiago, no ano de 2022. 2 anos de muita luta, 2 anos de muita tragédia, posso dizer, né? Coronavírus espalhado por aí. Ainda temos que tomar os devidos cuidados, né? Porque não estamos livres desse vírus. Mas é um privilégio, uma satisfação muito grande Deus nos conceder mais um ano de vida. Hoje é dia 1º de janeiro de 2022. É um grande prazer estarmos aqui envolvidos com a classe bíblica online e ter a sua companhia nessa tarde de sábado. Estamos aqui às 4 horas da tarde, vamos começar mais um tema novo, um especial, posso dizer até que é um especial de ano novo. Na semana passada tínhamos aqui algumas lâmpadas aqui, né? Algum pisca-pisca aqui para celebrar o Natal. Hoje o Thiago brincando até deu. Vai lá fora, compra um espumante, compra um champanhe. Não temos uma decoração de ano novo, mas estamos muito felizes porque Deus é bom, Deus é misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada manhã e estamos aqui mais uma vez para passar esse estudo de ano novo que tem como título nada mais óbvio, falar Deus nos deu um ano novo, Deus é amoroso e misericordioso, que nem eu falei, então o tema é Deus, um Pai de amor. Esse é o quarto e último tema a respeito da Trindade. No dia 11, com o Rosan, nós falamos sobre a Trindade. No dia 18, com o Silvio, nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Na semana passada, com a Mariana, nós falamos Jesus, o menino Deus, esse foi o tema, né? E hoje nós vamos falar sobre a primeira pessoa da Trindade, Deus, um Pai de amor. E finalizamos toda a questão da Trindade aqui com vocês. Tiago, quer dar um oi especial aí? Vamos quebrar a liturgia mais uma vez? Sim. Olá, uma boa tarde, um feliz 2022 para você, para sua família. Um abraço. Também já pode abrir a exceção do abraço ou não chegou o momento ainda? Não, só um oi, daqui a pouco Um oi, então. Daqui a pouco o Thiago terá bastante tempo aí para mandar os abraços especiais. Eu quero só dar um recadinho, igual semana passada, nós estamos fazendo um teste aqui, né? Que foi semana passada e vai ser somente mais essa. Aí a partir da semana que vem volta ao normal. Envie suas perguntas e seus comentários no chat. E terá uma pessoa que irá projetar os seus comentários e responder os seus comentários também aqui ao vivo. Então, enquanto estivermos estudando, se pintar alguma dúvida, não tenha receio algum. Coloque aí nos comentários que ela será respondida ao vivo. Aqui embaixo, na área inferior aqui da nossa live, vai aparecer a sua dúvida impressa aqui na live, projetada na live. E também logo em seguida a resposta, tá bom? Você não ficará sem resposta. Estamos atentos aqui ao vivo, acompanhando todas as suas dúvidas e os seus comentários, ok? Vamos lá então, Thiago, vamos colocar as nossas redes sociais para os nossos irmãos que estão visitando a nossa página. Primeiramente, como eu sempre digo, nós transmitimos para IAGE São Manuel NO e para Distrito São Jorge. A primeira rede está aí na sua tela, IASD São Manuel NO, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jardim São Manuel em Nova Odessa, IAGE São Manuel NO. Curta a nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sino de notificações para receber maiores conteúdos, posteriores conteúdos, e também siga lá a nossa conta no Instagram e no TikTok, beleza? Mas não se limita apenas a IASD São Manuel NO, temos também a nossa transmissão através do nosso distrito, que está aí na sua tela, que nem eu já falei, Distrito São Jorge, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Beleza? São essas nossas redes sociais. Tiago, esse é o momento agora de você mandar seus abraços. Mais uma vez, seja bem-vindo, você que talvez nesse ano de 2022 firmou um pacto com Deus ou recebeu aí por meio das redes sociais o nosso convite para assistir a live. Então seja bem-vindo, continue firme aí, e se você perdeu algum conteúdo, retorne lá no nosso canal que você vai poder estudar outros conteúdos que já estão aí disponíveis para você. E aproveito e externo um abraço aos meus familiares, amigos e conhecidos.
Então aí fica bem no geral para aquela pessoa que diz, você esqueceu o meu nome, então familiares, amigos e conhecidos e aqueles que não conhecem também, um abraço para você. Mariana, vou aproveitar para você pegar o primeiro canal aí, o botãozinho vermelho primeiro, aumenta só um pouquinho, que é o ganho dele. Thiago, ele tem a voz um pouquinho... Fala alguma coisa, Thiago? Vamos lá. Ok, então um abraço para você, confirmando mais uma vez. Mais um pouquinho. Seja bem-vindo. Isso, melhorou. Thiago tem a voz solene aqui, uma voz calma, tranquila, mansa, serena. Mas é um rapaz enérgico, viu? Não brinca com ele, não. Ele é mineiro, come quietinho. Vamos lá. Thiago, você faz oração inicial pra gente? Sim. Do jeito que estamos, onde você está, feche seus olhos e leve seu pensamento aos céus. Grandioso e eterno Deus, maravilhoso seja o teu nome. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais um ano que o Senhor nos dá. Aqui chegamos pela fé. Passamos por muitas situações nesse ano de 2021 e a nossa vida está nas tuas mãos. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida durante esses dias futuros que nós não sabemos o que vai acontecer. Esteja conosco agora, nesse presente momento, presente hora, sobre o estudo. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, um Pai de amor. Você lembra a primeira vez que você esteve aqui? Foi qual tema mesmo? Não está me fugindo da memória. Foi crescimento em Cristo? Crescimento em Cristo, exato. O Thiago, para quem não sabe, participou da primeira temporada da Classe Bíblica Online e ele está aqui conosco no quarto tema da segunda temporada. Ó, a gente está virando uma série, hein? Amém. Estamos na segunda temporada. Graças a Deus por isso. E nós só estamos aqui divulgando a mensagem do Evangelho por causa de você. Porque você nos acompanha, porque você nos assiste e você merece o melhor. Então, todo esforço aqui é por você. Pode ter certeza disso. Hoje nós falaremos sobre Deus, um Pai de amor. Por que a gente deu esse título para essa live, Thiago? Porque algumas pessoas acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. Que aquele negócio, a ferro e fogo, né? Uma morte se paga contra a morte. Isso. Olho por olho, dente por dente. Exato. Então tem gente que acredita que o Deus do Antigo Testamento é um tirano, é um Deus tirano. Já o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E na verdade não é bem assim que funciona. Nós iremos provar para os nossos internautas nesse momento que Deus é um Pai de amor a todo momento, todo o tempo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E é isso que nós iremos estudar agora. Agora, as Escrituras Sagradas, eu até fiz algumas perguntinhas aqui, ó. Defendem Deus como um Pai de amor e misericórdia o tempo todo ou de forma parcial? E essa pergunta será respondida ao longo desse estudo. Vamos para a primeira pergunta ou você quer dar uma introdução? Não, vamos direto, já estamos introduzindo, né, praticamente, que Deus é um Pai de amor por toda a eternidade. Então, não existe tempo, não tem como nós contarmos. Eternidade é o infinito, excede o pensamento humano, esse amor de Deus. Eu quero deixar para vocês, que eu até tinha esquecido, a gente introduziu, mas vou deixar o QR Code aí na tela para vocês, tá? Se vocês quiserem estudo bíblico, pedido de oração, desabafar, conversar qualquer tipo de assunto assim relacionado com sua área espiritual, financeira, enfim, o que a gente puder ajudar vocês, tá aí, tá bom? Mas ele é mais especificamente usado, né? Precisamente usado para estudo bíblico, mas fique à vontade para usar para as outras coisas que eu acabei de falar, tá bom? É só apontar o QR Code aí. Se o seu objetivo for estudo bíblico, lê esse QR Code, vai abrir uma página, vai ter um botão bem grande vermelho, quer estudar a Bíblia. Você entrará em contato com o WhatsApp, pelo WhatsApp com alguém que irá dar toda a assistência que você necessita. E aí, ali tem os links também da nossa live atual, YouTube, Facebook, para você compartilhar com os seus contatos, ok? Vou deixar por um tempo e a gente vai para a primeira pergunta, ok? Quais textos na Bíblia apontam para um Deus criador? Porque antes de falar sobre Deus, um Pai de amor, Deus é quem criou todas as coisas. E a gente viu na live sobre Trindade que foi uma ação composta ali, né? Não foi ele sozinho. Foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então vamos falar primeiramente sobre Deus criador, que eu acho que é um bom ponto de partida. Quais pontos na Bíblia apresentam para um Deus criador? Bom, vamos lá para Gênesis,
capítulo 1, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, eles fazem menção aí à criação. E tem um desses textos que foi dito no estudo da Trindade, que foi na criação do homem, né, que diz lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então diz aí que no início da criação existiam os 3 seres lá da divindade. Mas aqui a gente está querendo enfatizar a Deus como Criador. Então, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 vai contar essa história de Deus como Criador. No princípio, na criação do céu, da terra. E tem até um texto que eu gostaria de fazer um pequeno detalhe, que diz assim, ó, Gênesis capítulo 1, verso 1, é o que você colocou aí? Isso eu estou projetando versículos aleatórios, mas o que você quiser ler eu projeto agora, capítulo tá bom? 1, verso 1 e depois o 2. No princípio, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Volta no 1, versículo 1, que deixa ali na tela. Quando a Bíblia diz, nesse princípio criou Deus os céus e a terra, até na semana passada a Mariana chegou a comentar a respeito disso, né? Sobre no princípio ali. Mas aqui, quando a Bíblia diz assim, criou Deus os céus e a terra, está querendo dizer que Deus criou todo o universo. Isso consiste em a atmosfera, as estrelas, os planetas. Então, aquilo que nós vemos hoje, se você aí estiver num lugar aberto, olhar para cima, você vai ver o céu, talvez um pássaro voando. Então você tem aqui esse primeiro céu, no qual nós dizemos onde tem a nossa atmosfera, onde compõe o oxigênio. Só que existe o outro segundo céu, onde tem as estrelas, o universo. E existe ainda um terceiro céu, no qual nós não conseguimos ver, e muito menos os astrólogos talvez conseguem ver isso. As pessoas que estudam essa área talvez não conseguem ver porque é muito extenso, é muito grande. E existe, ó que interessante, bacana. Nós todos sabem, nós estudamos na escola, lá no primário, de que os planetas, todos eles rodam em torno do Sol. Da estrela, né? Da nossa estrela principal. Certo. Só que todos, até o Sol também, ele roda em torno de um centro, de algo que está no centro. Que no nosso caso é o centro da Via Láctea. Exato. Mas nós, como acreditamos em Deus e sabemos, temos plena certeza pela fé, de que todo este universo, ele roda em torno do trono de Deus. Legal. Então, quando ele disse esses céus, não é somente esse céu que você vê aqui. É todo o universo que você não vê, a imensidão. Porque, aqui ó, que eu escrevi para a gente trazer para uma curiosidade. Existem 200 milhões de galáxias. E conhecidas. E cada uma dessas galáxias contém mais 200 bilhões de estrelas. Então, para você ver a imensidão. Então, o que a gente vê é uma porcentagem mínima da imensidão da criação de Deus. Eu posso só fazer um gancho aqui? Sim. Tem um vídeo interessante que, se vocês quiserem procurar no YouTube, é do filósofo Mário Sérgio Portela. Eu não sei se é Portela ou Cortella, acho que é Portela. Mário Sérgio Portela. Ele diz a respeito disso, né, da inferioridade do ser humano. Nós somos o vice-treco do subtroço. É mais ou menos isso que ele diz. Não somos nada comparado à grandiosidade do universo visível. Sim. Porque ele é muito maior do que nós podemos ver. E o trono de Deus está no centro de tudo isso que ele criou. É lindo, é uma coisa fantástica. Exato. E aqui diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa combinação, quando diz céus e terra,
está querendo dizer que os dois estão extremamente ligados e organizados, porque Deus cria as coisas, ele não criou os planetas e deixou jogado na atmosfera. Ele criou e cada um tem a sua função. Se o Sol estivesse mais próximo da Terra, a gente não estava vivo. Se a Lua estivesse mais longe, ia também ter uma questão em todas as questões da flora, fauna, ia prejudicar até mesmo a nós. Então tem uma questão aí um pouco mais biológica, física, química, tem todas essas questões aqui e reflete também. Eu não tenho muito conhecimento profundo a respeito dessa área, mas isso, se a gente fizer uma breve pesquisa aí no Google, o conhecido Google, você vai saber que isso aí tem fundamento. E é muito mais profundo do aquilo que eu estou falando. É um equilíbrio que somente um Deus perfeito consegue criar. Não tem como... Desculpe, irmãos evolucionistas, a gente vai ter uma live mais pra frente, na 3ª temporada, falando sobre criacionismo e evolucionismo. Tá? Já está programado já na nossa 3ª temporada essa live, criacionismo e evolucionismo. Só um momentinho aqui, irmãos, está passando um carrinho na rua? Ó, ouve aí, tá passando um carrinho aqui, ó. Eu acho que a gente pode continuar. Vamos lá, vamos continuar, Rodrigo? Rodrigo, vamos continuar, Thiago. Vamos lá. Eu falei Rodrigo, já chamei ele de Renato hoje, tudo com R. Então vocês viram aí em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós nos atentamos somente no verso 1, que já dá uma ampla noção dessa imensidão aí que é o universo e da criação de Deus. Mas lá em Isaías também faz menção a respeito disso. Isaías capítulo 42, verso 5. Antes de você ler, deixa eu só concluir aquilo que eu estava falando rapidão. Sim. Na 3ª temporada nós teremos uma live falando sobre criacionismo e evolucionismo. O carro na rua atrapalhou um pouquinho, mas retomei. E desculpe, irmãos evolucionistas, mas vocês precisam ter mais fé para acreditar que o universo veio de uma explosão do que nós acreditando que tudo foi criado por um Deus de ordem, um Deus de equilíbrio, que fez as coisas de uma forma perfeita. A nossa fé precisa ser menor para acreditar, porque tudo isso surgir do acaso é praticamente para nós impossível. Isaías 42, verso 5. Na tela. O profeta Isaías também confirmando, diz assim, ó: assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Aí diz sobre a criação de todo o universo, da terra e tudo que tem fôlego de vida, todos os seres viventes, e inclusive nós seres humanos. E lá em Neemias também, vamos ver aí o que a Bíblia diz. Passei aqui. Profeta Neemias. Isso. Qual que é o capítulo? Neemias capítulo 9, verso 6, diz o seguinte, posso? Pode ler. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Você viu que interessante o que ele diz aqui? Tu fizeste o céu e o céu dos céus. É a confirmação daquilo que a gente falou. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então aí você vê que Deus também não deixa o seu povo sem luz. Ele faz menção aí também sobre a sua criação. E aqui eu já tenho um gancho para a segunda pergunta, se você me permitir. Sim. Aqui tem um ganchinho ali, ó, nesse verso de Neemias 9,6, ali diz, ó, e tu os preservas a todos com vida. Por quê? Ali não é apenas um Deus criador, mas um Deus mantenedor. Alguns acreditam que Deus criou e largou tudo aí sujeito ao pecado, sujeito às traças, né? Mas não, Deus criou e Ele mantém todas as coisas. Por isso que eu te faço já a segunda pergunta.
Deus se preocupou apenas em criar todas as coisas ou ele mantém tudo funcionando? Mantém tudo funcionando, como esse próprio verso já diz, né? Ele preserva a todos com vida. E o exército dos céus te adora. Mas temos mais versos na Bíblia que fazem menção a isso. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 26. Posso ler? Você Sim, quer ler? pode ler. Diz o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então tá claro aí, ele sustenta. Sim. Se você for em algum lugar, quem mora em local assim mais privilegiado da natureza, que tem bastante animais, nós aqui onde nós moramos não é tão privilegiado igual em lugares mais afastados, mas ainda assim você vê. Esses dias eu estava indo para o trabalho, em plena rodovia, rodovia Anhanguera, passou um tucano, aquele bico dele bonito, amarelo, meio laranjado, com preto. Uma obra-prima, né? Coisa linda, você tirou totalmente a atenção assim, do trânsito, embora tem que ficar atento, mas que coisa linda! Olhar o pássaro causou um acidente. Não, mas que coisa linda o animalzinho passando ali. E se Deus cuida, dá o alimento para esses animais, igual disse aqui, para a gente... Observe os animais do céu, eles não plantam, eles não semeiam, eles não plantam para depois colher e comer. Deus cuida deles, os dá os alimentos, e quanto mais a nós. Aqui está querendo dizer que nós, seres humanos, somos até mais valiosos e importantes para Deus do que os animais, que Ele também cuida, que é a resposta da pergunta. Ele faz a criação e cuida e mantém, dá o alimento, dá a chuva, dá o sol, tudo para poder deixar tudo organizado. Tem mais algum texto que você gostaria de ler? Ou Ainda em Mateus, lá no capítulo 10, um pouquinho mais para frente. Esse vai ser você que vai ler, tá bom? Sim. Capítulo 10. Capítulo 10. Quais são os versos? 29 a 31. Pronto, já está na tela para os irmãos lerem. Diz assim: não se vende 2 pardais por um asse. É uma pergunta. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. Aqui, no início, no verso 29, não vendem 2 pardais por um asse. Esse asse era uma moeda lá, antigamente, como se tem hoje aqui no Brasil o real, em outros países, dólar, euro, peso, ali na Argentina. E aqui é uma moeda, porque o pardal é um das aves que não tem muito valor, por isso que está mencionando aqui na Bíblia. É um animalzinho que, se você deixar comida ali, ele vem e devora, ele faz o ninho, ele é terrível, esse animalzinho. É bonito, mas o canto dele não é aquele canto bonito, fica só num canto só, ele não imita outros tipos de canto de pássaros. A plumagem dele também não é aquela plumagem, é meio amarronzada, pequenininho, então ele é mais comedor e também procria demais. Então ele não é tão assim valorizado igual outros pássaros, que você vê pessoas aí que comercializam pássaros e chega a custar caro até, porque ele canta, tem a plumagem bonita e tal. Então aqui Deus está querendo dizer, o Evangelho aqui de Mateus está querendo dizer o seguinte, que nós, seres humanos, lá no versículo 31, não temais, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. Então, antigamente, te juntava muitos pardais para dar R$1. Um exemplo assim mais claro ali na antiguidade. 10 pardais para valer R$1. E olha que o real está desvalorizado. Está desvalorizado. Então você vê que não tem muito valor esse animalzinho aí. Mas Para Deus com certeza tem valor. Tem. Só que ele quer dizer aqui que nós somos mais valorosos do que aquele animal bem pequenininho que é quase
que não tem quase nenhum valor, né? Quase que não tem nenhum valor. E você percebe aí que Deus também cuida desses animaizinhos, dá o alimento, o sustento deles. Amém. Mais algum ou a gente pode pular para a terceira? Podemos pular para a terceira. Então vamos lá. Está respondida sobre o Deus Criador, está respondido também sobre um Deus mantenedor. E agora eu gostaria que você falasse para mim, Tiago, para a gente, para todos que estão assistindo, alguns atributos de Deus que deixa claro, Sim. que Ele é um Deus mantenedor. Porque se Ele é um Deus mantenedor, deve existir algumas qualidades de Deus que mostram, não, realmente Deus mantém todas as coisas. A Bíblia apresenta alguns textos Apresenta, assim? sim. O salmista Davi, ele é um dos que fala bastante a respeito disso, de toda a sua trajetória, desde menino, até velho, até rei, até um rei fugitivo. Lembra o rei fugitivo? Já viu isso? O rei fugitivo fugiu do próprio filho. Exato. Então ele escreveu... Absalão, né? Isso. Absalão fugia do próprio filho. Ele escreveu muitos salmos, que são poesias, cânticos, músicas. Lá em Salmos capítulo 18... Exato, eu já ia te pedir isso. Salmos capítulo 18, verso 2, diz o seguinte: O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a minha salvação, o meu baluarte. Então Deus aí, ele é o rochedo, o refúgio, a minha força e também o libertador. Então aqui ele diz aqui uma das características, algum dos atributos de Deus. Ele liberta como libertou o povo do Egito, é libertador. Nele nós temos o refúgio. Por que Davi disse isso? O meu rochedo, o meu refúgio. Porque quando ele estava fugindo daquele rei Saul, que foi várias vezes tentar matá-lo, ele ia para onde? Se escondia nos rochedos. Sim, nas cavernas. Então ali ele se escondia e Deus dava o livramento para ele e Saul não conseguia achá-lo. Tanto que várias vezes Davi ainda chegou a quase matar Saul. Deus entregava Saul na mão deles, só que Davi era misericordioso e não o fez. Então aí por isso que Davi diz isso, que Deus é o refúgio, porque guardou ele muitas vezes de ser morto por Saul. Perfeito, um Deus que sustenta, né? Um Deus que protege, Exato. Um Deus que liberta, né? E isso são qualidades, características de um Deus mantenedor. Tem mais algum? Sim, Salmos ainda 46, capítulo 46. Versículo 1. Posso ler esse? Pode. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ah, esse é muito conhecido, né? Socorro bem presente nas tribulações. Exato. Também aí, Davi falando a respeito disso. Bem ligado com o verso anterior que nós dissemos, mas ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, se você está sempre buscando a Deus, não é um Deus que se o problema é agora, Deus não vai te proteger lá no futuro. Se o problema é agora, ele é presente. Ele vai atuar no momento, vai te livrar da tribulação. Amém. Um Deus que socorre. Exatamente. É o 193 divino. Isso. É elevar o pensamento ao Deus, às vezes não precisa nem falar. É só você pensar, ele atua. Tiago, mais algum? Já podemos pular para a próxima pergunta? Podemos seguir. Então vamos lá. Próxima pergunta. Agora sim a gente entra naquela questão de deuses diferentes, né? Um Deus no Antigo, um Deus no Novo. Não. Isso. Parece que não é. Bem assim que funciona. E a gente está aqui para provar usando a palavra de Deus. O Deus do Antigo Testamento é tirano, como muitos dizem? Não. Porque aí as pessoas acabam lembrando das histórias bíblicas, das pessoas que morreram e cidades inteiras que foram mortas. Mas aí é algo que talvez a gente... Não sei se terá uma live que vai aprofundar mais a respeito disso, ou se a gente pode falar um pouco. Vamos ver o que Êxodo... Posso só citar uma coisa rapidinho? Uma coisa que a gente falou lá na live sobre peregrinos no deserto,
é que, eu não sei, na verdade eu não lembro se foi falado, mas se não foi falado a gente comenta agora. É que, por exemplo, o povo de Israel iria assumir, eles iriam tomar uma terra, a Canaã, né? Sim. Deus prometeu a terra de Canaã, só que viviam povos lá, já tinha gente lá, só que eles passaram 40 anos no deserto. E Deus, através da aliança que ele fez com Abraão, para que ele fosse uma bênção a todas as nações, ele não apenas teria sua descendência multiplicada, como também teria que pregar o amor de Deus para as nações vizinhas, porque ele seria uma referência para o seu povo e para os povos vizinhos. Então, Deus deu muito tempo para que as nações se arrependessem. Isso. E elas não se arrependeram, tanto é que Deus foi destruindo nação por nação que estava contra o povo de Deus, contra Israel. Não é que Deus ele dizimou todo mundo porque ele era tirano. Isso pode ser visto um pouquinho na live sobre peregrinos no deserto. Mas porque Deus deu um tempo de misericórdia, deu um tempo de livramento para todos os povos. Só que muitos continuaram na prática da idolatria, né? Sim. Continuaram não seguindo seus mandamentos. E infelizmente, quando há transgressão da lei, há morte. Porque o próprio Paulo diz que, num versículo bastante conhecido, o salário do pecado é a morte. Sim. Então, infelizmente, quem não guarda os mandamentos de Deus acaba escolhendo o caminho que leva à perdição. Sim. Mas aí você pode falar o versículo. Fazendo uma ponte, podem dizer talvez que Deus foi tirano no dilúvio, no acontecimento com Noé. Exato. E toda o mundo, exceto Noé e os que estavam na arca, pereceram, morreram. E teve gente esses dias que me perguntou, mas não ficou ninguém vivo, talvez agarrado numa árvore? Não. A água estava a muitos metros, não teve como. Era água de baixo, água de cima, vendaval, nem nada, nem animais. Irmãos, vocês conhecem o Monte Everest? A montanha mais alta do mundo? Então, até ele ficou debaixo d'água. Exato. Então você vê, só para a gente derrubar essa questão aí de Deus tirano, Noé pregou de que iria chover durante quanto tempo? Lembra? 40 dias, né? 120 anos. Ia chover durante 120 anos? Ele pregou durante... Ele pregou fabricando ali a arca. Eu entendi quantos dias ia chover, mas não, quantos dias ele pregou. Pregou de que iria chover, a mensagem de Deus, pregou a mensagem de Deus e também fabricou ali a arca durante esse período, 120 anos. Então foi um tempo em que Deus deu ali de graça. Eu fico pensando, concedeu Thiago, ao povo para que eles se arrependessem. Eu fico pensando assim, só deixando bem claro, eu pensei que você estava falando da chuva, mas não, é o tempo de pregação, né? Isso. Nesse tempo de pregação, 120 anos, imagine quantas pessoas tiveram seu momento de arrependimento, ajudaram ele a construir a arca, mas como estava demorando muito tempo para a promessa de Deus se cumprir, a promessa da chuva, né, a promessa da destruição total, eu acho que eles acabaram pensando que tudo não se passava de uma farsa, né? Isso é mentira, e acabaram caindo em pecado novamente, porque eu acho que inclusive o espírito de profecia diz alguma coisa do tipo, né? Através da escritora norte-americana Ellen White, que muitas pessoas ajudaram, até foram convencidas, só que como não se cumpria a maldição, entre aspas, de Deus sobre a terra, que seria tudo destruído em água, até porque naquele tempo não havia caído uma gota de água sobre a face da terra, um orvalho, né, umedecia a terra e aquilo ali bastava para a vida, para poder gerar todos os alimentos, né, crescer os alimentos. Então acho que as pessoas acabaram acreditando que isso nos passava de uma fábula e acabaram voltando à sua vida pecaminosa. Tanto é que se perderam 120 anos para se arrepender, só salvou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Exatamente. Que coisa, 8 pessoas só. Então, na verdade, Deus não foi tirano. Ele deu tempo para que as pessoas se arrependessem. Se Noé ficasse pregando 2, 3, 4, 5 mil anos, a decisão daquele povo já estava tomada. Deus, ele sabe o início, o meio e o fim. Mas ele deu um tempo ainda de graça. Mas como ele sabe qual era o fim e qual era a decisão do povo, ele
deu um tempo estimado de 120 anos, mas eles já tinham feito a escolha muito antes. Quer ler mais algum? Vamos lá em gente Êxodo encerra. para a gente dar uma Ah, é mesmo, a gente não leu nenhum ainda, nenhuma né? referência bíblica a respeito Mas disso. a gente já passou tanta história da Bíblia aqui nessa Passou, pergunta, passou. né? Então vamos só confirmar aqui, né? Êxodo, Capítulo 34, versos 6 e 7. pode ler, Thiago. E passando, ok? Ok. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, para você ver aí, aqui está querendo dizer que Deus ele é misericordioso e compassivo e fiel, mas para aqueles que buscam ser obediente a Ele, a sua bênção que recai sobre a pessoa vai até 1000 gerações, a bênção de Deus. Aqui é um sentido figurado, né? Sim. Do 3ª e 4ª geração. Não. Toda geração, toda descendência é abençoada. E também diz sobre aqueles que transgridem a lei, que nações pecaminosas, pessoas pecaminosas, que também essa iniquidade vai até 3ª e 4ª geração, que vai passando. É algo genético, né? Como Sim. foi dito aí na live anterior, da semana passada, no Natal, porque que Jesus nasceu, né? No mundo aí pecaminoso, e se as pessoas também... Essa pecaminosidade está, né, Está no interior, DNA. no DNA, Está né? no DNA Exato. do ser humano. Ácido desoxirribonucleico. Aê, falei Lembrei, certinho, Mariana? eu estava Não, tá errado? buscando a palavra aqui. Qual que é a palavra certa? Desoxo, errei. Desoxirribonucleico. Acertei? Ácido desoxirribonucleico. Beleza? DNA. É o DNA. Então o pecado está aí no DNA do ser humano. Você se formou em que mesmo? Medicina... Biomedicina. Eu não vou discutir com ela, não. Vou tomar um tapa na cara aqui. Vamos lá. Mais algum? Lá em Malaquias 3:6. Momento de descontração aqui. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias, irmãos, é o último livro do Antigo Testamento. Ele está ali antes de Mateus, tá bom? Capítulo 3, verso 6. Posso ler? Pode. Porque eu, Senhor, não mudo. Isso é interessante, né? Esse é. Eu não mudo, diz o Senhor. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tá bem claro, Isso. né? Olha, só que aí eu acrescentei um verso que fala a respeito da pergunta anterior, mas também traz aí uma luz bacana pra gente nessa pergunta, que é Lucas capítulo 12, verso 7. Vai falar sobre os pardais também. Aí eu vou pedir para você Sobre ler aquele esse, mesmo pode ser? assunto. Sim, sobre o mesmo assunto que a gente... Mas está tudo ligado. Pode ler. Diz o seguinte, 12, verso 6, não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Verso 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais vales do que muitos pardais. Se Deus fosse tirano, ele não ia dizer isso na sua palavra e muito menos revelar ao apóstolo, que não está incluído dentro dos 12, que é Lucas aqui, mas foi um seguidor de Cristo. Então, ele não iria dizer isso se ele fosse tirano, de que o ser humano é mais importante do que pequenos animais que não têm quase valor nenhum. Se ele fosse tirano, ele ia dizer, vocês não valem nada. Na verdade, a nossa justiça não vale nada. Justiça humana. É trapo de imundícia. Isso entra naquela live justificação pela fé. Ok? Mas nós temos muito valor para Deus.
Amém. Amém. Acho que a gente já pode até pular para a próxima pergunta, né, Tiago? Sim. Dessa vez eu falei Tiago, não falei nem Rodrigo nem Renato, viu? Isso. Pergunta número 5. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Né? A gente já viu isso na primeira live. Na primeira live da primeira temporada, que a gente falou Jesus Cristo vai voltar. Né? Foi uma live com o Rosan, inclusive. Foi, lembro. E foi o pontapé inicial para a nossa classe bíblica online. Nós vimos isso também semana passada. De forma bem superficial, né? A gente não falou sobre o sacrifício de Cristo ainda sobre o plano de salvação, que é tão importante quanto, mas nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Agora, esse atributo, redenção, também é encontrado em Deus Pai? Sim. Assim como nós falamos ali sobre Deus ter tirado o povo do Egito, ali foi uma redenção. Jesus livrou o povo era escravo, ele era escravo do Egito. Um escravo não vive num hotel 5 estrelas, sendo com pessoas o servindo o tempo todo. Um escravo sofre, trabalha o tempo todo, come mal, não tem sandálias nos pés, anda descalço, sofre, escassez de água. Mas ali no Egito, segundo eles, dizia que lá eles tinham banquetes, né? É uma ilusão, né? Ilusão. Quando eles foram para o deserto comer do maná, eles ainda falavam que lá eles tinham tudo, mas era uma ilusão, né? Eles comiam mal. Enfim, ali Deus, no povo do Egito, demonstra que ele foi um Deus que redimiu, redentor, que salvou o povo da escravidão no Egito, os tirando lá daquele local e levando para serem provados no deserto. Mas aí vamos lá em Salmos, capítulo 19, verso 14, que diz o seguinte. Posso ler esse? Sim. Está na tela. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aí o próprio Davi falando que Deus, o Senhor, além de ser a rocha, é o Redentor, aquele que salvou. E lá em Isaías, vamos lá, voltar para Isaías. Em Isaías, capítulo 47, verso 4. Certo. Quando você estiver pronto, você lê para a gente, por favor? Sim. Isaías 47, versículo 4, diz o seguinte: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel, o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, fazendo aqui o profeta dizendo que é o nosso Redentor, o Amém. Senhor dos Senhores. Perfeito. Deus também redime a humanidade, Sim. né? Podemos pular então para a pergunta 6? Sim. São 8 perguntas no total, tá, irmãos? Vocês que estão nos assistindo. Agora nós iremos para a antepenúltima pergunta. Agora iremos entrar em mais alguns atributos de Deus. Deus é cheio de atributos positivos. Além de todos os atributos que a gente já viu acima, né? Que é um Deus que protege, que sustenta, que socorre, que redime. Temos alguns outros atributos sobre o nosso Criador? Sim, temos muitos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Voltamos lá para Salmos, que Davi ele teve uma experiência linda de redenção e salvação, de perdão, de cuidado, de livramento que Deus fez por ele. Qual que é o capítulo? Capítulo 146, versos 7 e 9. Pode ler. Diz o seguinte: 146, do 7 ao 9. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Nossa, nós vemos aqui vários atributos.
Ele dá o pão para quem tem fome, liberta quem está encarcerado, dá vista aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda os peregrinos, ampara o órfão, a viúva e transtorna o caminho dos ímpios. Você viu? Um único versículo com numerosas qualidades, Com né? numerosas qualidades. E uma qualidade que é maldição para aqueles que não obedecem, né? Transtorna o caminho dos ímpios. Isso, infelizmente, a verdade a gente tem que dizer, né? É. Se você não quer seguir um Deus de amor, um Deus que vai fazer de tudo por você, você está sujeito a tudo de ruim que pode acontecer. E essa ruindade não vem nem porque Deus castiga, porque é consequência. É consequência de uma vida não entregue nas mãos de Deus. Deus simplesmente não vai te derramar as bênçãos na sua vida se você não quiser segui-lo. A escolha está nas suas mãos. Deus, isso inclusive é uma visão errada das pessoas. A gente é criado em cima dessa doutrina que Deus castiga. Na verdade, Deus não castiga. É que a partir do momento que você não quer viver sob suas asas, como se fosse a galinha protegendo os pintinhos, né? Você está sujeito ao que acontece do lado de fora. Então, todos os nossos atos têm consequências. Enquanto estivermos debaixo das asas de um Deus que nos protege, que cuida, que nos socorre, iremos ser protegidos, cuidados, socorridos. E se não estivermos, obviamente, todas as coisas ruins estarão sujeitas na nossa vida. Sim. Tem mais algum? Sim, lá em Levítico, capítulo 26, nós vamos nos atentar a alguns versos. Levítico, capítulo 26, o verso 3 e o 4. Você lê e pra depois eu digo e você muda aí para nós. Sim. Qual que é o Verso 3. Vamos lá. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Você vê, interessante aí que Deus está pedindo alguma coisa, né? Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos. Então aí está sendo uma condição do atributo de Deus. É algo condicional aí. Então Deus ele concede a sua bênção também, embora a bênção de Deus venha para justos e injustos, a chuva e o sol caia para todas as pessoas, tanto aqueles que praticam a iniquidade quanto os que praticam a justiça. Porém, aqui ele diz, se cumprirdes os meus mandamentos, aqui ele estava dizendo para o povo, antigamente, que ele daria chuva. O povo vivia muito ali da plantação e a chuva era algo determinante para a subsistência da vida deles. Agora, versículo 11 do mesmo capítulo 26 diz assim, versículo 11, 12 e 13: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então, ali como escravos, eles tinham timões, né, do vosso jugo, né, o jugo que vai ali nas costas dos animais, né, para puxar as coisas. Eu não sei historicamente se o povo, quando era escravo, se tinha isso nas costas, mas provavelmente devia ter alguma coisa assim. Carregavam peso, né? Provavelmente a gente vê nos filmes os escravos com correntes amarradas ali, carregando pedra. E Deus tirou isso, quebrou e fez-os andar eretos. Fez andar de forma reta, porém ele pediu obediência. Ele mandou, né? Porque o significado de mandamento é mandato. Então Deus está mandando, ordenando ao povo a ser fiel a ele, obedecer, que aí ele iria habitar no meio deste povo e as bênçãos de Deus viriam ali abundantemente a este povo. Amém. Mais algum, Tiago, você quer pular para o próximo? Podemos pular. Podemos pular?
Tem alguns versículos aqui, vou citar rapidamente, não vou projetar, tá bom? Sim. Mas Deus também é um Deus bondoso. A gente leu 146? Acho que leu, né? 146 é Deus bondoso. Levíticos Fidelidade é um Deus de Deus. É capítulo 26, né? Fidelidade. E Isaías, lá 35, verso 4, um Deus Salvador. É lindo isso. E aí, e no que nós acabamos de ler aqui em Levítico, você vê que ele, e ligando também com 146 e Isaías, ele é o Salvador, ou seja, ele é o Redentor, mas ele também ordena e pede a obediência, né? Eu acho que a gente vai ter uma live aí, ou já teve, a respeito da lei. A respeito da lei a gente vai ter ainda. E aí vai, acho que abordar bem essa questão aí, no graça no dia 8 de janeiro, vou até dar um spoiler aqui. Dia 8 de janeiro, o Bruno estará... 8 de janeiro? Semana que vem. Semana que vem o Bruno estará conosco aqui. E a gente vai falar sobre o seguinte tema: as leis da Bíblia, ou as leis na Bíblia, não me recordo exatamente, mas as leis na Bíblia, perfeito? E a gente vai falar inclusive sobre a lei moral, sobre as ordenanças, enfim, tudo. A gente vai destrinchar o tema sobre leis. E se as leis foram dadas, é para um propósito, é para ser seguido, para que tenhamos mais qualidade de vida, para que tenhamos mais saúde, enfim. A gente vai falar disso semana que vem com o teologando Bruno, perfeito? Não falo nem teologando, o teólogo, porque ele já se formou. Isso. Bruno, que estará conosco aqui sábado que vem, dia 8 de janeiro. Vamos pular para a sétima pergunta? Sim, sétima pergunta. Vamos lá. Penúltima pergunta. O que tem aí nessa pergunta? Essa pergunta é legal, porque a oitava pergunta já seria a pergunta onde a gente já apresenta um apelo para os irmãos, né? A sétima pergunta: quais textos, por fim, a gente já falou inúmeros atributos aí de Deus. Por fim, quais textos apontam para Deus como nosso Pai? O título da live, né? Deus, um Pai de amor. Então, quais textos apontam para Deus como nosso Pai? Isaías. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, ou acompanhe conosco na tela. Posso ler? Calma aí, tá muito rápido. Isaías, qual que é o capítulo? Capítulo 63. Verso? 16. Pode ler. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. Então aí, Deus, o Senhor, é nosso Pai e também Redentor, Salvador. O teu nome desde a antiguidade. Ó, interessante. E vai um pouquinho mais para frente, 64, capítulo 64 de Isaías, verso 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Menção a Deus como nosso Criador e também como Redentor, nosso Pai, e nós como barro que não somos nada, estamos nas mãos de Deus e Ele nos quebra e nos remolda a cada dia mais na nossa vida com Cristo. Amém. Deus é o oleiro, nós somos o barro, né? Exato, exato. Interessante. Mais algum ou a gente já pode pular? Você que sabe, você que está no comando aqui. Não, pode pular. Podemos pular para a oitava pergunta? Eu vou fazer uma ponte depois. Perfeito. No Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 15, eu vou abrir aqui só para ter certeza, tá? Eu falei que podia pular, mas tem aqui, ó. Ah, você quer? 1 Coríntios, 1 Coríntios. Então vamos ler então. Ainda na pergunta aqui, 7, mas esqueci. sobre Deus como nosso Pai. Então, qual que é o verso? 1 Coríntios. 1 Falei Coríntios. Pra pular, me desculpem, gente. Normal, tranquilo. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. O que diz? Pode ler. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por meio dele. Você vê que interessante? Falando sobre Deus Pai e também falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual todas as coisas e nós também por meio dele. Para chegarmos aí, já está fazendo menção de que para chegarmos a Deus por meio de Cristo. Você vê que interessante? Legal. Tudo é ligado, né? Tudo está Tudo. conectado na Bíblia. Agora sim, pergunta 8, né? Vamos. Lucas capítulo 15, Tiago, é a última pergunta de hoje. Ali, Jesus conta 3 parábolas. Sim. 3 parábolas. As parábolas de Cristo, elas serviam para poder ilustrar de forma didática aquilo que ele estava tentando ensinar. Tanto é que a gente vai ter uma live muito especial com um radialista e amigo meu, Herê Rodrigues. Essa você não sabia, né? Não. Uma live com o Herê Rodrigues, locutor da Rádio Novo Tempo, e a live será Parábolas de Jesus. Olha que lindo! Então imagina ouvir umas parábolas aqui na voz de um radialista conceituado igual o Herê Rodrigues, da Rádio Novo Tempo Campinas. A gente vai ter a participação dele. Já combinei, já entrei em contato, já está tudo no esquema já. O Herê é 10, o Herê é 10. No capítulo 15 de Lucas, temos 3 parábolas. Ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. E as 3 tratam do mesmo tema, do mesmo assunto. Sim. Mas em especial, a parábola do filho pródigo, para mim, pessoalmente falando, é a passagem, é a parábola mais linda que existe de Jesus. E aí, eu gostaria que você falasse para os irmãos o que essa parábola revela sobre o amor de Deus para com seus filhos. Certo. Talvez quem está nos assistindo agora não conhece esta parábola. Então marque aí no papelzinho. Talvez a gente não vai ler tudo para não ficar extenso. Mas qualquer coisa a gente coloca algumas referências aqui, só mais importantes, tá? Que eu cheguei a marcar aqui. Se você quiser, em qualquer momento então, eu projeto ali, lá tá em bom? Lucas capítulo 15 vai contar uma parábola que Deus, nas suas pregações, nos seus ensinamentos com o povo, ele falava dessa maneira mais didática para ficar mais fácil para as pessoas aprenderem, porque ele abordou muitas pessoas que eram eloquentes e pessoas estudiosas, doutores e mestres, mas ele abordou muito mais pessoas humildes e sem estudo, pessoas iletradas. Então ele utilizava dessa maneira dele de dizer, de ensinar, para a pessoa conseguir compreender de uma maneira mais clara sobre o amor de Deus, sobre a redenção. E aí fala sobre um filho, que eram 2 filhos, e um deles pediu ao pai metade da herança, e o pai o deu, e ele decidiu ir embora, fugiu e gastou toda a sua herança. Ele chegou numa situação difícil, que o dinheiro tinha acabado, toda a herança acabou, e aí ele precisou ir ter que arrumar um serviço, trabalhar. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. E aí, nesse trabalho de cuidar de porcos, ele começou a desejar comer do alimento dos porcos. Os porcos comem tudo hoje, né? Até se cair uma pessoa lá dentro morta, eles comem também. Comem até fezes. Sim, eu até vi uma vez um documentário a respeito disso, de pessoas que chegaram a morrer, passaram mal, cuidadores de porcos passaram mal, caíram e os animais comeram a pessoa. Você vê que coisa. E ele cuidava desses animais e desejou. E aí veio em sua mente sobre a casa do pai, que os trabalhadores lá comiam bem, tinham uma boa alimentação. E aí ele pensou o seguinte, que diz lá no verso 18. Verso 18 diz assim: ele pensando, enquanto estava lá cuidando dos porcos, ele pensou em sua mente, dizendo com ele mesmo: levantar-me-ei e vou lá com meu pai, ter com ele. E vou dizer para ele assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. Ele só queria ser tratado como um serviçal, como um escravo. Nem escravo diz, como um dos trabalhadores. Somente para ter uma alimentação e uma vida ali um pouco melhor do que ele estava antes, de miséria. E aí ele decidiu e foi. E lá no verso 22, disse que quando ele chegou, olha o que o pai dele fez. Ele disse realmente aquilo que ele já tinha pensado. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa o melhor
a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Você vê, ele só queria ser um trabalhador, que o pai o aceitasse como trabalhador. Mas o que o pai disse? Pediu aos servos que trouxessem a melhor roupa, vestissem ele, provavelmente desse um banho, né? Primeiro, colocasse a melhor roupa, colocasse um anel no dedo e sandálias nos pés. Esse simbolismo aí de anel no dedo significa autoridade. Quer dizer que o pai recebeu o filho não como trabalhador, mas sim como filho herdeiro. Como Olha se que lindo. nunca tivesse saído de Como casa. se nunca tivesse saindo. E ainda mais com sandálias e melhor roupa. Sandálias significa, porque os escravos naquela época andavam descalços. Eu não sei se nessa parábola, mas aqui foi uma forma ilustrativa que Jesus usou. Mas você pode pensar, sandália era sinal da nobreza. Os escravos não tinham isso. Anel no dedo, melhor roupa. E aí, verso 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então o pai o recebeu como herdeiro, fez uma festa, matou um novilho cevado, que é um animalzinho que fica ali sendo alimentado somente para ocasiões especiais. Aí fizeram ali tipo um churrasco, alguma coisa assim nesse tipo, para comemorar a vinda do filho, porque olha o que diz o verso 24. O filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E lá no versículo 32, no finalzinho da parábola, olha o que diz, o que Jesus disse. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai dizendo ao irmão mais velho que não estava conformado com a volta do filho. Era necessário que eles regozijassem, que fizesse a festa, porque o filho estava morto e reviveu. Meus queridos, falar sobre Deus é bonito. Nós ouvimos hoje em todos os lugares pessoas que dizem que creem em Deus. Bonito crer em Deus, mas você vive com Deus? Há uma grande diferença nisso. Crer, até o diabo crê. Mas ele conhece toda a verdade, mas não se firmou na verdade. Agora você crê em Deus, talvez você não conhece a verdade. Mas agora você precisa buscar a cada dia, estudar para conhecer essa verdade que está expressa na Bíblia. E conhecendo essa verdade com muita oração, você precisa mudar de vida e tomar uma decisão. Não seja como Satanás, que conhece a verdade, mas não se firmou nela. Busque conhecer a cada dia mais. E nós falamos hoje sobre Deus, um Pai de amor. Talvez você aí em casa nunca conheceu o seu pai. Você talvez foi órfão de pai e mãe. Talvez você teve o seu pai, mas ele deu um mau exemplo para você. Talvez batia na sua mãe ou em você mesmo. Eu também, talvez possa até ter tido decepções com o meu pai. E você também deve estar até decepcionado com o seu. Mas existe um Pai de amor que habita nos altos dos céus, que criou todo o universo. Tudo está organizado, tudo foi criado pela palavra dele, inclusive você e eu. Antes de nós nascermos, nós estávamos na mente de Deus, nós já éramos um projeto antes de nascermos. Porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. E ele não nos decepciona. Ainda assim que o nosso pai biológico hoje tenha nos decepcionado, Deus nunca vai te decepcionar.
porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. E nós somos de Deus, Ele é o nosso Pai de amor, 2 vezes, sabia? Primeira, porque Ele nos criou, e segunda, porque Ele nos salvou, encarnando em Maria, vindo na morte de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos dele pela segunda vez. Então, o meu desejo para você que está assistindo essa live nesse primeiro dia de 2022, muitas pessoas estão fazendo planos para que esse ano seja diferente. As pessoas estão pensando em emagrecer, estão pensando em novos empreendimentos, em investimentos. Mas você pensou em um investimento, em um empreendimento lá no céu, em estudar a Bíblia, em ter uma vida de oração, em ter uma vida nova com Cristo? Que você reflita para que neste ano de 2022 seja um ano de mudança na sua vida. Amém. Amém. Obrigado, Tiago, por ter aceito o convite. E agora nós queremos dizer para você, você crê em tudo isso que nós falamos aqui? Pois nós cremos. Nisto cremos. Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o Originador, o Mantenedor e o Soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se, e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestados no Filho e no Espírito Santo também constituem revelações do Pai. Que essa verdade habite no seu coração. Ore comigo nesse instante. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, tardio em irar-se, que quer o bem de seus filhos, que sustenta os seus filhos, que socorre os seus filhos, que procura de todas as formas estender a sua mão sobre a sua criação. O Senhor é um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus redentor, um Deus salvador. Obrigado pela pessoa de Jesus Cristo, obrigado pela pessoa do Espírito Santo que o Senhor também nos enviou. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a Santa Trindade na nossa vida. Seja conosco, guie cada passo de nossa vida e que o ano de 2022 possa ser uma bênção para todos nós. E isso te pedimos, te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. E como sempre, não deixe de estudar a Bíblia. Aqui tem verdades para a sua vida, para a vida da sua família. Aqui tem verdades maravilhosas que vão fazer você ser feliz, vão fazer você ter esperança, vão fazer você viver um ano de 2022 e muitos anos à frente de uma forma mais plena, ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, pois Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Feliz Ano Novo, felicidades para vocês, um ano repleto de bênçãos dos mais altos céus, e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Até lá!